Iniciaremos agora o segundo módulo do nosso seminário da manhã com perguntas e respostas e depois a conclusão. Aqueles que tenham perguntas, por favor, serão feitas por escrito, repassadas aos trabalhadores, que nós repassaremos para a Nazarena aquelas que o tempo permitir serem respondidas. Você vai pegar um link para a gente compartilhar. Nazarena, por favor. Bom, meus amigos, então vamos para a nossa segunda parte Você compartilha o link no Porto da Paz que eu do nosso seminário sobre sexualidade, homossexualidade e espiritualidade aqui em Porto Seguro. Agradeço aqui ao carinho, tá, dos elogios. Torcer que eu chegue lá um dia que vocês falam com tanto carinho, né? Porque publicamente a gente é diferente, pessoal. Publicamente a gente olá, não vai, por favor, com licença, por gentileza, né? Dentro de casa é bora, passa, vai, embora. A gente é um pouquinho diferente em público e dentro de casa. Você tem que perguntar à minha esposa quem eu realmente sou. Não sou flor que se cheire também não. Tá? Eu peço o espírito nasce, o espírito é criado constantemente por Deus. Então Deus é quem cria os espíritos, todos os dias são criados novos espíritos. Nós somos criados simples e sem conhecimento, sem nenhuma, simples e ignorantes, como o livro dos Espíritos fala. E com os milhões e milhões de anos, a gente não sabe quanto tempo, a gente vai evoluindo. Não é transmutar, não, é a gente tornar sublime. Então o casal tem que tornar a sua relação sexual cada vez mais sublime. A gente tem que dar, vazão à nossa energia sexual de cada vez de maneira mais sublime. Não quer dizer acomodação, tá joia? Vamos deixar logo isso claro para vocês. O importante é que se a gente tem uma tendência que precisa ser trabalhada, se nós estamos, meus amigos, num mundo de expiação, o que significa expiação? Bom, segundo o dicionário Wise, expiação é cumprimento de pena, como se a gente estivesse num presídio cumprindo uma sentença judicial. Esse é o primeiro significado. Cumprimento de pena judicial, um presídio. O segundo significado, mais adequado, mas o primeiro não está errado, é purificação, depuração. Então nós não estamos aqui a passeio. Por mais que o sonho de todo brasiliense seja aposentar e vir morar em Porto Seguro, na Bahia, nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, concorrendo para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus e não a nós. Dizem os Espíritos da Alma. Então, fazer a vontade de Deus é o mais difícil. Qual é a parte mais difícil do Pai Nosso? Aquela que está lá escrita: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A parte mais difícil do Pai Nosso é essa, que a gente quer que seja feita a nossa vontade. Não é porque é normal, por exemplo, a gente ter fome de comida, ter fome de bebida, de sede de bebida, ter os instintos de conservação, ter o medo, por exemplo, de conservação, que a gente vai deixar a coisa solta. Não. A gente vai lembrar que precisamos estar cada vez mais nos aperfeiçoando. E em todos nós, héteros, homossexuais ou qualquer denominação, eu não entendo dessas denominações de direito, vou me entender, vou falar para não falar bobagem, tá? Então, a gente tem que tornar cada vez mais sublime, bom? Então, acho que a pessoa que diz assim, quando a pessoa nasce na terra, sim, com forte tendência à masculinidade, é o quê? É um espírito que teve várias encarnações como homem. Ele está muito polarizado na ânima, no yang, e vem então com essas tendências.
Ao contrário, se é um espírito que teve muitas encarnações como mulher, desenvolveu bastante a sua feminilidade, ela vem, a tendência é bem forte. E se houver uma inversão, imagine como é que vai ser a confusão. Né? E é necessário. Então a gente precisa aprender com todos os sexos e a gente vai evoluindo assim. Porque os homens precisamos aprender o que as mulheres sabem, e as mulheres precisam aprender o que os homens sabem. Assim que diz o livro dos Espíritos, não? Tá? Então, esse aqui é uma pergunta pessoal. Gostaria que falasse mais sobre masturbação na visão espírita, tanto feminina como masculina. Bom, pessoal, sobre a masturbação, qual é o principal problema dela? Se ela é descobrimento, se ela é início da vida sexual, o problema que a gente vai ver aqui, e até está no slide, a gente vai mostrar que o problema é a viciação. Não está aqui, está naquela relação de transtornos da sexualidade que o Divaldo apresentou no seminário Sexo e Obsessão. O problema principal que eu vejo é a viciação. Então a pessoa pode aprender a sentir o prazer sexual na masturbação, o que é natural, mas ficar viciada naquilo. O que se você perguntar, Nazareno, o que você prefere? Que um jovem ele tem uma vida sexual se masturbando, enquanto não arruma uma namorada, ou que você prefere que ele fique com uma, fique com outra, fique com uma, fique com outra, fique com uma, fique com outra. Toda vez que ele sentir vontade de ter relação sexual, ele fique com alguém. Não, eu prefiro que ele se masturbe. Assim está melhor? Claro. Agora, que ele não perca o cuidado de se tornar uma pessoa viciada de somente fazer, como até aquele caso do rapaz que se masturba 8 vezes por dia, não é por mês, é por dia. Então precisamos analisar. Nossa, tem 557 perguntas aqui. Acho que a gente vai até de noite, vai emendar com a palestra da noite. Então veja, o problema principal é esse. Uma coisa é você dar vazão à sua fome. Comer é bom? É natural? É necessário? É. Agora em excesso, a própria igreja cataloga como o pecado da gula. Gula não é uma coisa boa. A gente responde pelos excessos, dizem os espíritos. Então se você está comendo demais, tá? Agora, o mais importante na doutrina espírita é que Kardec não se limitava aos efeitos, mas ele sempre queria remontar as causas. Tem que investigar o porquê. Por que aquela pessoa está comendo demais? Por que aquela pessoa está usando drogas? Aí a gente vai ver Alberto Almeida falando. Quantas vezes a gente está com saudade, com carência afetiva, saudade do seio da mãe, do aconchego, do carinho, da proteção. E aí a gente vai descontar na comida, vai descontar no cigarro, no copo de cachaça. Carência afetiva. Você tem fome de quê realmente? Tem que ver o porquê. Por que aquele jovem está se masturbando tanto? Era um espírito que tinha muita sexualidade intensa no passado e ainda tem hoje, e aí vai deixar agora continuar solto? Não, vamos diminuir. Olha, essa encarnação vamos fazer o seguinte, você se masturbava 10 vezes por dia, imagina. Vamos ver o que você consegue diminuir. Então Alberto Almeida, quando orienta as pessoas que têm algum transtorno da sua sexualidade, sobretudo a homossexualidade, ele vai dizer, olha, primeiro tirar as drogas, porque quantos vão para as drogas como um anestésico para aliviar o conflito da sexualidade. Depois vamos diminuir os parceiros. Por que você está na promiscuidade? Carência afetiva, não se sente completa, etc. Não, vamos buscar um relacionamento monogâmico. Ou ficar um tempo sem ninguém, vamos ver o que acontece. E aí a pessoa vai saindo daquele grupo de risco, primeiro da droga, depois
da promiscuidade que vários espíritos também viciados em sexo vão estar partilhando das nossas energias. Então agora vamos relacionamento monogâmico, e agora vamos tentar ver se você consegue ficar bem com a sua sexualidade como você veio. Você veio realmente foi com a homossexualidade? Homossexual pode trabalhar na casa espírita? O que vocês acham? Não, pode não, deve. Deve, porque o tratamento é um trabalho, meus amigos. Os trabalhadores, nós somos os mais necessitados. E quando um trabalhador abandona uma casa espírita, quando abandona uma federação espírita, dá vontade de chorar, porque nós precisamos do trabalho, imploramos a trocar tantos problemas por trabalho no meio. E nos foi dada a oportunidade, a gente se delira por causa do orgulho, né? E outras coisas. Então tem que investigar por quê? Por que esse jovem está se masturbando tanto? Não. Será que é carência afetiva? Será que é ansiedade? E ele utiliza a masturbação para relaxar? Porque relaxa. Será que é depressão? Aí ele sente falta de prazer, aí por isso ele ataca o chocolate, por isso ele ataca o doce, e também se masturba. Então tem que ver o que tem por trás. Por que o jovem usa a droga? A maioria das drogas tem uma doença do lado, chamada comorbidade. A depressão, a pessoa vai por algo porque ela é triste, e aí precisa ficar alegre, como se o álcool fosse um estimulante. Não é, uma droga depressora, fica pior depois de algumas horas. Por que ela vai para a cocaína? Porque ela estimula, por causa da depressão. Por que a pessoa fica viciada no cigarro e na maconha, e tem gente que não fica viciado? Porque o viciado tem transtorno de ansiedade generalizada. Aí usa o cigarro para acalmar, a maconha para acalmar. Então a gente tem que ver o que tem por trás, e não só a dependência ou o excesso, o abuso na área da sexualidade. Vamos sempre investigar isso, e não condenar, mas sim investigar e ajudar. Não, o problema dele é esse, não é? E a gente, olha, uma vez, quando chegou a determinada idade da minha vida, que eu tive dificuldade depois de um tempo assim, e eu vi que eu estava só perdendo meu tempo e fazendo as moças perderem o tempo delas. E eu descobri, um amigo me disse: não, Nazareno, eu estou igual a testemunha de Jeová, só namoro se for para casar. Aí eu gostei da ideia. Aí pronto, eu fiquei solteiro 3 anos da minha vida. E não, essa aqui, não tem aqui os pré-requisitos que eu acho importantes. Essa aqui não vai me aguentar, né? Tal, assim. Até que encontrei a minha esposa. Então, essa aqui eu acho que ela vai me aguentar. Só namorar se for para casar, que coisa linda, não é? Eu acho bonito isso. Estou dizendo que seja, isso não é espiritismo, tá? Pode achar uma coisa interessante. Porque a gente está só suprindo a nossa carência afetiva com os outros e destruindo relacionamentos e só fazendo sofrimento. Claro que todo mundo evolui com isso, todo mundo aprende, mas alguns entram em depressão, alguns entram na droga, entram no alcoolismo por causa de uma desilusão amorosa. E alguns cometem suicídio. Não, então nem sublimar, se tornar anjo, o que não é anjo ainda. Uma pessoa que está extremamente animalizada, eu vou dizer, vire um anjo, não, ela não vai virar um anjo. Se ela virar uma pessoa relativamente normal, não foi um grande avanço nessa encarnação? Não está bom? Joia! Então ela se esforçar. Então isso é que defende também o psicólogo Marlon Hegron, um palestrante do Paraná, tem muitas palestras na internet. E aí ele fala isso, eu achei interessante. Então nem se entregar no excesso, nem também querer sublimar, porque o problema é que a gente quer sublimar. Aí o Francisco do Espírito Santo Neto, aquele médium do Hamed, né, é um pseudônimo,
Ele disse que uma senhora foi conversar com ele, uma senhora de cerca de 40 e poucos anos. Ele disse assim: Kiko, o apelido dele é Kiko. Kiko, eu sublimei o sexo. Aí, ah, minha irmã, que bacana, que interessante. Né? Ela disse: mas, olha, quanto é um mais? Ela disse: mas, eu acho que eu estou sofrendo uma obsessão. Ele disse: por quê, minha irmã? Porque quando chega a noite, na hora que eu vou dormir, um obsessor aparece. Eu vejo, ele é um moreno alto, forte, e ele aparece sem camisa. E quando ele se aproxima, eu sinto o calor. Deve ser a energia dele, que é muito ruim, né? Ela tinha sublimado o sexo? Não, ela estava reprimindo o sexo, que é muito, muito diferente. Reprimir não é sublimar. Estava reprimindo e estava criando formas, pensamento, que vocês aprendem no livro Os Domínios da Mediunidade, de André Luiz e Chico Xavier. Ela estava criando formas de pensamento, fantasias, estava delirando porque ela não tinha sublimado, ela tinha reprimido. Então, não, nem reprimir, nem liberar geral, tá certo? Se esforçar a cada dia para se tornar uma pessoa melhor. Tranquilo aqui sobre a masturbação, então, não é? Nazareno, me preocupo demais em reencarnar como um macaco de novo. Chegar a esse nível de evolução no feminino. Acho que ela quer dizer macaco aos homens. Me apavoro só de pensar nisso. Às vezes precisa vir como macaco para ver como não é fácil ser homem também. Não é fácil, não. A mulher é mais seguro, mas não quer dizer que seja mais fácil de uma para um outro, não, tá? Nazareno, a homossexualidade seria uma forma de testar o valor do ser humano pelo próximo? Bom, não diria exatamente assim, mas tudo são provas ou expiações no mundo como o nosso. Ou vocês acham que vocês são anjos e Deus se equivocou quando mandou vocês aqui para a Terra? Ele se equivocou ou a gente não é anjo? Não, ele não se equivocou. Nós somos espíritos imperfeitos, nós somos espíritos maus, nós não somos bons, nós temos uma capa, um vernizinho de civilização. Na época que tem civilização, porque é como agora, né? Antigamente a gente não tinha, não. E aí, a homossexualidade pode ser uma prova e pode ser uma expiação. Ah, tá vendo? Então o homossexual está em prova. Ah, mas quem é que não está em prova? Quem é que não está em expiação? Todos nós estamos. Então ele é apenas um tipo de provação ou um tipo de expiação. Ela não é só a inversão da polaridade. Porque quando a gente vai ver em Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele fala de dois tipos de inversão. A inversão acontece quando a gente usou mal o sexo, quando a gente desmanchou famílias, quando a gente aviltou consciências, provocou muito sofrimento a outras pessoas na área da sexualidade, da afetividade como um todo. Aí a gente pode reencarnar trazendo a inversão na homossexualidade. E aí a pessoa não é um conflito para ela. Ou ele vai dizer que em alguns casos pode ser uma espécie de proteção para o espírito. Olha que coisa. Ele vai dizer que algumas almas, quando têm ideais muito superiores, já têm algum tipo de consciência elevada, pedem para vir à Terra para cumprir uma missão importante. E aí pedem para vir com a inversão da polaridade, para que o sexo não seja um problema para ela, para que ela possa se concentrar na sua missão. E a gente vai ver, por exemplo, almas como, vou citar alguns nomes, mas eu sei que isso é polêmico também, mas Chico Xavier. Né? Chico Xavier vai viver o celibato. Divaldo Franco e outros. Né? Mas é fácil? Não é fácil. Ele diz que ele sofre muito, porque ele sente as pulsões. O Chico, quando sentia o desejo sexual, o que ele fazia? Fazia longas caminhadas. Vai para o esporte. Você pode canalizar a energia sexual também para o esporte. Dá uma enganadinha nas células.
Ele conversava com suas células. Dizia: "Oh, minhas irmãs, eu sei que vocês têm sede, mas nesta vida, o meu propósito é outro. Chorar, vivia conflitos." Francisco de Assis, mas olha como é difícil sublimar. Francisco de Assis, esse homem extraordinário, homem cristianíssimo, ninguém viveu mais parecido com Jesus como ele. É o mesmo discípulo João, o discípulo amado de Jesus. Só quem amou Jesus poderia viver como Francisco de Assis. Tem uma hora em que ele tem os arrastamentos, o desejo. Alguns dizem que era o desejo de abandonar tudo, a sua missão, porque era incompreendido. Outros dizem não, que era um desejo sexual. E o que é que ele faz na hora daqueles desejos? Tira sua roupa de frade e se lança no espinheiro para que as suas carnes fossem cortadas e ele pudesse afastar aquele desejo. E quando vocês vão em Assis hoje, tem um local onde tem flores que não crescem espinhos, em homenagem a Francisco de Assis. E dizem que naquele local onde havia espinhos nasceram flores belíssimas. Mas hoje um santo como Francisco tem que ser lançado na espinhadeira. Veja que não é fácil. Como é que Paulo dizia? Eu trago um espinho cravado nas carnes. Vamos ver que é difícil mesmo sublimar. Para nós ainda é uma condição de atender. É isso? Bom, é uma das maneiras de criticar. Tem uma outra pergunta aqui, eu vou mostrar lá nos slides, mas tem lá uma pergunta. Olha o que o Divaldo diz no seminário Sexo e Obsessão. Ele fala que homossexualidade não é karma, não é uma tara, não é uma doença, é uma experiência evolutiva. Olha que informação diferente, não é? Uma experiência evolutiva. Pode ser prova, pode ser expiação, pode ser ambas, não é? Então eu vou correr aqui só para tentar chegar. Aqui foi as mudanças, não é? Esse slide está disponível no meu site, tá? Eu vou correr aqui. Esse aqui eu quero comentar depois, antes da gente ir embora. É lá do Livro dos Espíritos. Olha quanta coisa que tem para a gente falar ainda, né? Essa palestra eu estou usando muito pouco slide. Olha aqui. Aí o Andrei Moreira mostra dizendo um fundamento baseado na doutrina espírita. Tem Cristo para isso, tá? Vou fazer aqui. Casamento e celibato. 695 de O Livro dos Espíritos. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres. Opa, peraí. Por que ele não colocou aqui a união permanente de um homem e de uma mulher? O que é que está escrito lá? Dois seres. Se é dois seres, não é necessariamente um homem e mulher, concorda? Aí os espíritos vão dizer que o progresso na marcha da humanidade. Aí a pessoa vai ver essa coisa e diz: não, mas ali tem a lei de reprodução, como é que eles vão se reproduzir? Veja que é assunto que a gente precisa estudar bastante, não? Apesar de isso determina isso, né? É a decisão do Supremo. E que eles podem adotar filhos também, tá? Se der tempo, eu vou falar desse assunto também. Então, o sexo, eu acho que eu vi no livro Vida e Sexo, eu vou falar aqui sem ter certeza. Não gravei isso. Mostrando que o sexo não era somente para reprodução. E vai subindo pela coluna como se fosse uma serpente. E você pode, né, canalizar aquela energia sexual e ela se tornar uma grande potência para você. Ativar o chakra coronário, né? Eu não entendo muito dessa questão oriental, mas os espíritos, Emmanuel fala através de Chico, que nessa experiência que esses missionários adotam na inversão da sexualidade ou no celibato, que eles vão estar ali segurando a sua energia sexual pela prova difícil, eles estão ali promovendo a sua ascensão espiritual também, como se fosse uma, eu não sei como é que são as palavras exatas aqui, mas está no livro Vida e Sexo de Emmanuel, do Chico Xavier, fininho, bem fininho esse livro.
Maravilhoso. É o mais importante, tá? Mostrando que aquela experiência difícil ali também ajuda o espírito a se sublimar também e aumentar suas potências, tá? Alguma coisa desse tipo. Nazareno, a energia sexual é uma força avassaladora. A diferença entre o sentimento no homem e na mulher. Comente como nas relações conjugais, o respeito é necessário para a atividade sexual. Pessoal, o respeito é necessário em tudo e sempre, não é? Outra coisa também que eu esqueci de falar é que a energia sexual você pode canalizar para a arte. Já perceberam como muitos artistas têm, não é, a sensibilidade mais parecida com a das mulheres do que a dos homens? Na música, no teatro, na pintura, em todas. Você pode canalizar a sua energia sexual para os esportes. Quando você vai levar um prato de sopa numa comunidade carente, aos nossos irmãos usuários de drogas, passando muita fome, eles preferem usar a droga do que comer, tão poderosas são as drogas. Aí ali você está dando a sua energia sexual, você volta para casa mais calmo, mais tranquilo. Vai visitar uma pessoa no hospital, vai lá, você vai estar com desejo sexual, vai visitar uma pessoa no hospital. Você vê como você se melhora. Um idoso, nos jardins, nos abrigos de idosos, que aqui tem, não é? Tem uma pronta, já tem uma voluntária para essa turma aí. Você canaliza. Dizem que até para oratória, para aumentar a potência da voz. Olha. Então palestra, né? Então palestra. Você pode canalizar porque a energia da criatividade, dos inventores. Às vezes a mulher reclama, meu marido só chega tarde, não me procura mais. Mas não é porque ele está canalizando a sua libido toda para a invenção, para criar algo novo, para revolucionar a ciência, a medicina, trazendo progresso para a humanidade. Isso é energia sexual. Ele não tem outra não, é porque ele está lá no laboratório. Se você for lá, está lá de madrugada, lá trabalhando. A paixão também você pode canalizar. O Alberto Almeida conta o exemplo de Wagner. Wagner, aquele compositor extraordinário, você deve lembrar da Dança das Valquírias e outras, né? Carmen. Ele, quando dava aulas, porque os compositores eram muito pobres, não eram esses cantores de hoje que ganham milhões de reais, não. Eles ganhavam muito pouco dinheiro, né? Não tinha royalties, não tinha CD, não tinha DVD, não tinha nada disso. Eles davam aulas particulares de música. Wagner era casado com Mina, é uma senhora, uma jovem senhora muito bonita, mas ele vai dar, que não compreendia aquela sua alma artística, e ele vai dar aulas de música para uma jovem chamada Matilde. Linda, louca também pela música. E o que acontece? Wagner se apaixona perdidamente por Matilde. Mas o que ele faz? Viaja. A melhor coisa é ficar longe da pessoa, corta as relações todas, pede para os amigos não falarem mais, sai do Facebook, sai das redes sociais, para não tomar nem notícia mais. E aí ele viaja e canaliza toda a sua paixão para a ópera Tristão e Isolda. Quando vocês escutarem Tristão e Isolda, é a paixão de Wagner por Matilde. Ele se acalma e retorna para a sua esposa. Beethoven também. Beethoven se apaixona. Ele era muito pobre, feinho, cabeçudo. E não era bonito. Parecia que era cearense. E veio com proteção, que nem eu, assim, protegido, proteção espiritual. A feiura é proteção espiritual. Aí ele tinha aqueles amores platônicos, não é? Uma jovem chamada Elisa, linda, rica da aristocracia. Ele se encanta por ela e compõe Für Elise. Quando vocês escutarem a música Für Elise, é uma declaração de amor para essa jovem, de Beethoven. Primeiro movimento, ele manda a partitura para ela, diz que é um admirador secreto e gostaria de conhecê-la. Aí ela pede para alguém executar. Fica encantada, mas isso é um gênio da música. Pede para conhecê-lo. Quando vê a peça, vê a figura, e pobre, naquele tempo já era problema, hoje não é problema mais. Ela não quer saber dele. O que é que ele faz?
profunda depressão. A maioria dos artistas também é todo depressivo. Aí ele vai escrever o segundo movimento de Furrelis. Você chora junto com Beethoven, é triste que só molesta. Mas depois que a paixão passa, que ele canalizou a paixão para a música, ele termina o terceiro movimento, alegre, cantante, e aí você termina a composição inebriado com o gênero da música. Você pode canalizar a energia da sexualidade, da criatividade para várias áreas. Agora também, se você vai querer sublimar qualquer coisa, é difícil. Por exemplo, quando os discípulos, Buda ensinava os seus discípulos a meditar, e havia um deles que não estava conseguindo. Ele disse: mestre, eu não consigo meditar, porque eu fico pensando nisso, naquilo outro. O que eu faço? Como é que eu faço para silenciar minha mente, para conseguir entrar nesse estado de meditação? Ele sorriu e disse: não tem nenhum problema, você pode pensar em qualquer coisa, só não pense no macaco. O macaco é aquele animal, o macaco, o chimpanzé. Pense em qualquer coisa, só não pense no animal, no macaco, tá certo? Ele achou estranho, foi até sua cela. Depois de 2 horas ele volta: mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça. Então como é que Jesus nos ensina? Não resistais ao mal. Então não resistir contra o que a gente acha que é ruim. Se alguém te bater uma face, oferece a outra. Então substituir a face do mal com a face do bem. Então nós precisamos substituir os maus pensamentos, se for a gente considerar mau pensamento, por bons pensamentos, não é? Digamos, você vai fazer dieta, não pode comer chocolate, não pode comer chocolate, é só você fica sonhando com chocolate. Tem que pensar em outras coisas, tá certo? Então, tem todos os meus irmãos orientais que tem mais estudos dessas questões de canalização da sexualidade, da energia Kundalini. A gente não estuda isso no movimento espírita propriamente, mas a gente pode buscar, como Paulo ensina em Tessalonicenses 5:21, examinar em tudo. Você pode ler qualquer coisa, retende o que for bom. Então a gente pode retirar muita coisa boa de muitas coisas. Agora, uma coisa é estudar, outra coisa é incorporar a doutrina espírita, tá? A gente não precisa incorporar a doutrina espírita, doutrinas estranhas a que Kardec já criou. Nazaré no homossexualismo é uma prova, acho que a gente já respondeu, né? Sim, é uma prova também, ou uma expiação. Nazaré, nossa cidade, Porto Passagem, gostaria que comentasse sobre as relações emocionais quanto à sexualidade e espiritualidade. Eu não entendi essa pergunta não. Relações emocionais. Depois a pessoa que mandou me procura ao final para tentar explicar. Eu não entendi muito bem. Que é o tema do seminário, né, que a gente está falando aqui. Consta do planejamento reencarnatório, casamento homossexual, ou seja, 2 pessoas do mesmo sexo renascem para se reencontrar e se unir em casamento. Eu não sei responder, meus amigos, se consta do planejamento reencarnatório casamento homossexual, tá? Mas na questão 258 e seguinte de O Livro dos Espíritos está lá o título da escolha das provas. E o que é que eles falam? Que antes de nós encarnarmos, Kardec pergunta: olha, se antes da gente reencarnar, a gente antevê as provas que vai enfrentar aqui na Terra quando estiver encarnado. Quando espírito? Qual é a resposta? Sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Então a gente tem livre-arbítrio aqui, mas também tem livre-arbítrio no mundo espiritual. Antes de reencarnar, a gente teve o livre-arbítrio e os bons espíritos disseram: Nazareno, você não está sofrendo todo? Você não está nessa região tão terrível aí, nessa região espiritual que você está sofrendo? Estou. Você quer ir para um lugar melhor? Estou. Meu filho, você precisa trabalhar essas provas aqui, ó. Se você passar nessas provas, você pode ir para uma colônia espiritual bem legal. Uma colônia espiritual que nem nosso lar, sendo que em cima do Ceará é cheio de rede. Quando você vê uma colônia espiritual cheia de rede, você fica, pronto, brigando, né? Então, tem as provas. Então, o principal gênero, o principal tipo de provas, a gente programa e aceita passar por elas antes de reencarnar. Porque a nossa condição de espírito, a consciência é muito mais ampliada. O que a gente acha ruim aqui, na verdade, quantas vezes Chico Xavier vai dizer
que o mal que nos acontece na terra é um bem, mas que só mais tarde a gente vai reconhecer isso. É um bem que a gente não reconhece a princípio. Então, tudo aqui que a gente está precisando purificar, resgatar, ser provado, é coisa boa. E prova é uma coisa ruim ou é uma coisa boa? Fazer outra pergunta. Concurseiro gosta de fazer concurso? Quando aparece um concurso, eles ficam felizes? Por quê? Porque é a oportunidade deles passarem com um salário melhor, para ir com a cidade que eles querem morar, para aquele cargo que ele tanto sonhou trabalhar, não é isso? Então, prova para eles é coisa boa? Mesma coisa para o Espírito. Prova para o Espírito são oportunidades de ir para lugares melhores no mundo espiritual, de melhoria, de ser aperfeiçoado, de ser mais feliz e de sair de locais que a gente não esteja muito feliz, ir para aquelas colônias superiores. Então, se não tiver prova, a gente fica triste. Agradeço as provas. E não digo mais que vocês têm problemas, que vocês têm dificuldades aqui na Terra, não. Digo que vocês têm desafios evolutivos, que é muito mais chique, muito mais otimista. Quando o vestibular vai falar que tem problema, que tem expiação, não. Diga assim, olha, chega para a amiga e diz assim: fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nessa encarnação. Aquele meu marido não é fácil, daquela minha esposa, olha, eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado essa missão tão difícil, não é? Olha como é que olha, então não digo mais que vocês têm problema, dificuldade, vocês têm desafios evolutivos. Que doutrina fantástica! Nós temos uma palestra chamada Jesus e a Alegria de Viver. Se você não assistiu ainda, assista. Está no CD, ou no box, ou no pendrive de Depressão e Alegria de Viver. E a gente mostra que tudo que a gente achava que era ruim, que era na Terra, na verdade, tudo é bom, tudo é para o nosso bem. E até a beleza que a gente acha que é uma coisa boa, não, é um perigo para nós, é uma prova muito difícil. A pessoa que nasce feinha, né, baixinho assim como eu e tal, o cabelo já foi embora e tal, é protegido. Olha que doutrina fantástica. Eu adoro essa doutrina espírita, porque tudo que eu vejo, aprendo com ela, é para me trazer mais alegria de ver, mais contentamento, não é? E aqui tem uma pergunta que a pessoal, eu não vou poder responder, tá? Vamos ver se eu consigo aqui ver os principais slides, para a gente tentar, porque tem muita coisa, olha lá. Olha aqui, então, a gente tem que terminar. Eu prometi, o pessoal me deixou falar até meio-dia e 15, então 15 minutos para a gente ver aqui coisas bem importantes, tá? Então a gente viu aqui do Divaldo, tem tudo isso aqui, papéis sexuais, orientação, comportamento, identidade, toda essa terminologia atual. Então em 73 foi que criaram o nome homossexualismo. Hoje a gente não fala mais que não é doença, então ismo significa patologia, então a gente troca por homossexualidade, a gente evita falar homossexualismo, tá? Antigamente todo mundo achava que era a mesma coisa. Então, desde 73, não é transtorno mental, a Associação de Psiquiatria Americana de Psiquiatria. 85 no Brasil também tirou, o Conselho Federal de Medicina. 90, o DSM número 4 deixou até de ser considerado distúrbio mental. Em 93, a Organização Mundial de Saúde disse que é para utilizar, tirar o termo homossexualismo e falar homossexualidade, como está nesse livro aqui, tá? Então, desde há muitos anos, não é mais considerado doença, nem distúrbio, nem transtorno, como eu falei para vocês. Isso aqui não vou poder olhar. Então, o mais importante, meus amigos, para mim, não é a sua sexualidade, é o que você faz com ela. Mediunidade é uma coisa boa ou coisa ruim? Depende, você pode fazer trabalho de magia, você pode usar seu poder mental para prejudicar outras pessoas, mas você pode usar para o bem. Então a mesma coisa é a sexualidade e a sua homossexualidade também. Você vai usar para o bem ou para o mal? O que Paulo dizia? É melhor se casar do que se abrasar. Ele está se referindo aqui à alimentação, tá? Então olha lá, o pessoal fala assim: eu sei, estou certo com o Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Ele está falando de carnes imundas. Mas será que a gente não pode utilizar também para a sexualidade? Então, será? Vocês lembram qual foi o defeito que Jesus mais criticou? Qual foi o defeito que ele mais criticou?
Isso dos fariseus. A principal coisa que ele criticou foi o desamor, a falta de amor, a falta de compaixão, a falta de caridade. Né? Caridade é bondade em ação. Mas, como ele respondeu, ele está certo. Diante dos que tinham muito conhecimento, que geravam sentimento de culpa nas pessoas, ele criticou mais o quê? A hipocrisia. O que é hipocrisia? Fingimento, aparência. É você querer parecer uma coisa que você não é. E aí você fica posando de santo, e os outros que não são santos ficam sofrendo. Eita, meu Deus, eu vou sofrendo muito espiritual, porque eu não sou santo que nem o fulano ali que está. Aí Jesus era firme com aqueles homens, chamava de túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidade por dentro. Ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo em verdade que até as meretrizes, as prostitutas, vos precederão no reino dos céus. Vão chegar primeiro do que vocês. Mas todos vão chegar, né? Vão chegar primeiro. Os fariseus, doutores da lei, batem a porta do reino dos céus, no rosto dos homens, mas eles mesmos não entram. Os fariseus, doutores da lei, sentam no trono de Moisés, por isso vocês devem obedecê-los, fazer o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles pregam. Então ele era muito firme com os hipócritas, os fingidos, porque prescreviam 613 mandamentos, e as pessoas não davam conta de praticar tudo. 613, imagine, nem 10 a gente dá conta, imagine 613. Então, o que seria melhor? A pessoa que é homossexual casar, por exemplo, um homem homossexual casar com uma mulher, ter filhos, porque ele prefere viver um casamento de aparências, fingindo que não é homossexual, enganando sua esposa, e aí mais tarde vai traí-la ou vai abandoná-la e a seus filhos, porque não assumiu a sua sexualidade. Será que Jesus prefere que a gente faça um casamento de aparências hipócrita? O que vocês acham? Então, a gente tem que analisar a árvore pelos frutos. Os frutos disso, para mim, não são bons. O casamento de aparência, o fruto dele não é bom. É separação, é tristeza, é depressão, é suicídio, é abandono da família. Não. E outra coisa que eu esqueci de falar, olha como a gente é ruim, pessoal. No passado, além de tanta coisa que a gente fez de errado, de violência, de escravidão das crianças, etc., a gente, quando as mulheres engravidavam, o que a gente fazia? Obrigava as mulheres a abortarem. A nossa vida só é tão boa porque Deus nunca exige o resgate da mesma maneira, porque a justiça divina está sempre aliada à misericórdia. É a lei de justiça, amor e caridade. Elas estão juntas. A justiça de Deus nunca está separada do amor e da caridade. Porque o hermafroditismo, há o falso hermafroditismo no ser humano, não existe hermafroditismo propriamente. Por que crianças nascem com ambos os órgãos sexuais, masculinos e femininos? Que às vezes tem que esperar para ver qual é a sexualidade daquele espírito, para poder operar, para poder administrar hormônios. Por que isso acontece? Não? Por que a homossexualidade entre os animais? Também tem muita maluquice entre os animais, não quer dizer que a gente vai se comparar a eles, não, mas é uma coisa da natureza. O que é da natureza é natural, tá certo? E não é uma opção, mas orientação, identidade. A pessoa não escolhe. Quem é que escolhe sofrer bullying, assédio, preconceito? Quem é que escolhe isso, meus amigos? Ninguém escolhe isso, não. A pessoa já nasce, não é? Com essas tendências, com a homossexualidade, com a homofatividade. Olha aí, tem países que é crime, que é condenado à pena de morte, inclusive. A homossexualidade entre os animais. Tem esse livro aqui mostrando que mais de 1.500 espécies já foram estudadas sem homossexualidade entre eles. É praticamente universal no reino animal. Não conheço o autor, não conheço a pesquisa. Às vezes ele está fazendo ativismo dele, às vezes o homossexual está querendo defender a sua homossexualidade, tá? Por isso que tem que ter, às vezes, as questões dos autores também, não é? Mas olha, diz que é natural. E até os leões africanos, olha aí, o leão que a gente achava tão machão com essa juba.
uma certa porcentagem de leões africanos machos abandonam as fêmeas disponíveis para formar seus próprios grupos homossexuais. Até o leão, pessoal. Não é? Olha que coisa, né? Aí Alberto Almeida vai trazer uma possível também causas da homossexualidade, agora a homossexualidade provocada por outras questões, por exemplo, socioculturais, como na Grécia, que era algo nobre ser homossexual, estimulado pela sociedade em Roma Antiga também, nos exércitos, né? Porque a mulher era menos. Vocês lembram que até bem pouco tempo estavam discutindo se a mulher tinha alma? Para a igreja romana, antigamente, a mulher só foi ter alma há poucos séculos. A mulher não tinha alma, não. O negro não tinha alma. Será que o bebê no ventre da gente também não tem alma, não merece viver? A gente está assim, não é? A gente ainda é assim. Está aí o Supremo querendo legalizar o aborto no Brasil. E tem mensagem de Emmanuel contra a legalização. Não é só contra o aborto, é contra a legalização do aborto. Porque tem espíritas defendendo a legalização do aborto. Não, eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor da legalização. Enganados pelas mentiras que são veiculadas na mídia. Eu tenho uma palestra só sobre legalização do aborto. Assista quem puder depois, tá? Quiser também. Familiares. Às vezes o pai quer muito, o menino é a mulher. A menina já tem um percentual masculino na sua ânima, no seu espírito. E aí o que ela faz? Começa a praticar esportes notadamente masculinos para agradar o pai. Porque a gente tem muito medo da rejeição dos pais. E a gente começa a desenvolver mais ou menos determinados traumas. Quantas crianças são violentadas, meus amigos, pelos pais, pelos padrastos, pelos tios, pelos sobrinhos, pelos primos. E às vezes aquele trauma é tão significativo, sobretudo quando é de uma figura como um pai, que a menina fica com ojeriza ao sexo, se sente culpada. O sexo para ela é uma coisa desagradável, não é uma coisa agradável. E às vezes pode começar, né, a procurar parceiras do mesmo sexo. Traumas de vidas passadas. Roberto Almeida conta um caso interessante. Era uma jovem que foi fazer a psicoterapia com ele. Ele fez toda a psicoterapia, viu que não estava dando resultado. E ele fez uma pergunta: olha, você gostaria de submeter a uma sessão de regressão a vivências passadas? Normalmente é doloroso. Pessoal, isso não é prática espírita, tá? Eu tenho palestra falando sobre regressão a vivências passadas, também você pode conferir, está lá no material à disposição de vocês, mas é uma prática médica, de profissionais de saúde, e mal utilizado pode fazer muito mal para a gente, tá? E a gente não lembra das coisas boas, não, só lembra de coisas ruins, só lembra de suicídio, de morte violenta, de abandonos muito graves, lesões afetivas. A sanskara, cicatriz na alma, como ensina os nossos irmãos budistas. Aí ele vai fazer uma regressão com ela, porque apesar de jovem, bonita, etc., ela sentia asco, sentia nojo de fazer sexo com homens, e estava fazendo sexo com as meninas, com as mulheres, mas ela não estava satisfeita, ela não estava feliz. E ele começou a fazer uma regressão. Ela vai para uma vida no interior da França, onde ela era camponesa, muito dedicada à igreja da época. E ela vai um dia visitar a casa paroquial. Só que o sacerdote, que não era uma pessoa que estava bem com a sua sexualidade, o que ele faz? A violenta sexualmente. Ela sai tão traumatizada, sem saber o que fazer, porque ela era casada e tinha tanto respeito à igreja, não queria defenestrar a imagem da igreja, ser condenada pela prática, que ela, quando chega em casa, arruma um veneno e comete o suicídio. Como cometer o suicídio, ela demora a desencarnar, a sair do corpo, percebe, né, a decomposição cadavérica, sente muito sofrimento, muito nojo daquilo que ela está vendo, e fica com o trauma do estupro e o trauma do suicídio. Então, toda vez que nesta vida ela se aproximava de um homem, ela lembrava do estupro e do suicídio também. Que ela sofreu muito, até ser amparada, porque ninguém está fora das mãos de Deus. Então isso provocava um nojo nela. Aí ele faz a regressão. Regredir não é terapêutico, só regredir não fica bom não. Regredir, você vai descobrir um conteúdo que você vai precisar
ressignificar, ficar meses fazendo, anos fazendo terapia, até você ressignificar aquele conteúdo. Você conseguir, não, superei. Aí ela faz, supera e descobre que não era homossexual, apenas tinha um trauma de uma vida passada. Olha que coisa curiosa. Eu vejo que tem tanta coisa para a gente conhecer, para a gente pesquisar e avançar. Pode ser uma obsessão espiritual. Tem um caso lá do Lício, né, no Loucura e Obsessão, de um senhor também que era casado, e Divaldo mostra que ele, na verdade, passou pela inversão da polaridade. Quando veio nesta vida, o obsessor dizia para o Divaldo: ah não, a minha mulher está aí, ele não é um homem, é uma mulher que está fantasiada de homem. Ele dizia que estava fantasiada, não, estava encarnada como homem, como menino, como homem. E ele ia fazer de casado, esse senhor, né, não estava feliz, fazia práticas homossexuais, pagava homens. Existem homens que se prostituem também, muitas vezes para quê? Para alimentar a droga. A pessoa não tem dinheiro. Quantas jovens não vão só para a dependência, mas a dependência vão para a prostituição, porque precisam de dinheiro para comprar droga. Aí ele vai, Divaldo faz um tratamento espiritual, conversa, aquele espírito é esclarecido, e depois de algum tempo o que acontece é que aquele senhor volta completamente refeito, sem mais aqueles impulsos, né, que ele tinha, e nos seus braços vem o menininho. E aí Joana aparece e diz: Divaldo, está vendo esse menininho? É a amada que volta para os braços do amado. Aliás, o amado que volta para os braços da amada, que hoje é um homem, olha que coisa, né? Voltando ali, e agora sublimando aquele amor. Jesus nos convida a amar os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, porque se amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis? Não fazem assim os pagãos, os publicanos o mesmo? Como é que a gente vai amar os inimigos? Como é que a gente ama o inimigo? Quando, pela misericórdia divina, eles vêm como nossos filhinhos, e a gente ama como nunca amou ninguém, os nossos filhos, e assim, pela bênção da reencarnação, os amigos retornam. A regra é os amigos retornam, os entes queridos de outras vidas retornam, e também aquele um ou outro que nós prejudicamos, e vem para a bênção do amor, da felicidade em nossas famílias, né? Então, os abusos também, etc. Tem muitos casos interessantes. Aqui no livro Ação e Reação é que tem aquela explicação, quando é que é expiação e quando é missão, tá? Então, quando o homem tiraniza a mulher, etc., pode renascer em corpo feminino para aprender a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe, diante de Deus. Quando a mulher, ao contrário, arrasta o homem à devassidão e à delinquência e cria para si mesmo uma terrível alienação mental para além do sepulcro. E aí ela pode voltar como masculino, a fim de que na vez do infortúnio de sua emotividade saiba identificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Do livro Ação e Reação de André Luiz. Muito interessante. E aí vai trazer no Vida e Sexo, quando é missão também, tá? E aqui a gente já falou, Jesus fala sobre os eunucos, sobre o reino dos céus, não é que ninguém se casa nem se dá em casamento, então sexo é algo provisório, a relação sexual como na terra, que é algo provisório. Quando a gente for espírito superior, não vai precisar disso. No mundo espiritual não precisa de procriação, porque lá não tem, não é? Deus é quem cria os espíritos. E aí ele fala dos eunucos feitos de nascença pelos homens e pelo reino de Deus. Esses aqui são celibatários reais, os que se fazem, deixam a sexualidade, a família, o amor, para se entregar a uma missão divina, como a gente tem tantos e tantos outros, não é? Então a gente vai deixar os slides lá no meu site. Aqui é o Marlon Reikman, que eu comentei com vocês, tá? A progressão que ele fala, então a sublimação proporcional, e o livro Sexo e Consciência também, que vale a pena vocês conhecerem, lerem, e a gente vai aprender com Chico Xavier. Sim, aqui tem um casamento, mostrando que, de onde é que vem os homossexuais? Não é de casais heterossexuais? Então, o fato de um casal homossexual adotar uma criança, ela não vai se tornar homossexual por isso não, tá? Porque se fosse assim, quem está produzindo uma homossexualidade são os heterossexuais. Homem e mulher tem filho, o filho é homossexual, não é? Então não. Então o fato deles adotarem, o que é melhor?
é deixar as crianças no gueto, cheirando cola, mais tarde cheirando crack, vendendo droga, tornando-se um criminoso, ou acolher nos braços de uma família. Eu defendo a adoção também de Valdo, Raul Teixeira, essa turma toda. Todo mundo defende a adoção de filhos por casais homossexuais, porque eles até são mais vigiados pela sociedade, não é? Aconteceu um caso lá no Rio Grande do Sul, e quando foram questionar a juíza por que ela concedeu para um casal homossexual, ela foi dizer: olha, essa criança é negra, tem 9 anos, é uma criança já maiorzinha. Ela foi oferecida a 40 casais, não a quiseram, e somente esse casal de homossexuais recebeu essa nossa menina. Então, quanta gente boa está aí. Também o Raul Teixeira falando sobre adoção de filhos. E aí tem a questão da abstinência sexual. Eu falei para vocês, vai ter autores que defendem que não, tem que praticar abstinência absoluta, tem que reprimir o sexo, sublimar o sexo, etc. E outros vão dizer, não, vamos fazer essa sublimação progressiva. Eu sou da corrente que defende a sublimação progressiva. Nem se acomodar, nem exagerar, para a gente não estar simplesmente reprimindo a abstinência, tá? Aqui é a citação da endocardite bacteriana, da Anete Guimarães, que eu comentei para vocês. E o que faria Jesus no nosso lugar? Deixaria os homossexuais nos gretos, ao sentimento de culpa, levaria os homossexuais ao suicídio, ao sofrimento, os condenaria ao inferno. O que é que Jesus faria? O que é que Jesus faria com os nossos irmãos homossexuais? E aí está aqui, nosso Chico, falando tantas vezes, os benfeitores da vida superior esclarecem que o Espiritismo contribuirá decisivamente para que o tema do sexo sejam tratados no mundo com o devido respeito, sem tabus que patrocinem a hipocrisia e sem a irresponsabilidade que impede a devassidão. Viu o meio termo aqui? Nem tabu que gera hipocrisia, nem irresponsabilidade que gera a devassidão. O meio termo, né? Querendo sempre se melhorar. E aí a gente vai terminar. Já estamos no nosso horário. O Vinícius Lara, um médico muito querido lá de Minas Gerais, ele psicografou uma mensagem do Espírito Ivon, eu sou mentor espiritual. Ele vai dizer o seguinte: onde existe afeto, há Deus, e onde há Deus não pode haver mal. Os companheiros e companheiras que vivem hoje a experiência da homoafetividade em arrebatamento de carinho legítimo e de compromisso sublime e de responsabilidade digna são para o alto, para o mundo espiritual superior, tão castos quanto qualquer outro casal. Então ele defende, o Espírito Ivon, que homossexuais podem sim se casar, podem ter relacionamento sexual, porque alguns dizem, não pode casar, mas não pode ter relação sexual. Aí, é isso que eu estou falando. O movimento espírita tem essas discussões, tá? Mas olha o que diz aqui André Luiz, no livro No Mundo Maior. Diz igualmente o estimado instrutor que erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Insta a fugir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Então imagine, você encontrou aquele amor da sua vida, ou de várias vidas, que vem homossexual como você, e você não poder casar com ele, não poder constituir família, não poder ter um relacionamento íntimo com ele, levar prazer e sentir prazer com o seu ente querido. Então, eu sou do time, tá? Esse grupo que defende que a gente pode casar, pode ter relacionamento sexual e podemos não. Devemos adotar crianças e devemos trabalhar nas nossas casas espíritas como em qualquer outro lugar, porque são seres tão dignos ou mais do que nós heterossexuais. Quando os heterossexuais são promíscuos, abandonam seus lares, influenciam mulheres a cometer abortos e são aplaudidos na sociedade. E quantos homossexuais
São homens íntegros, dignos, trabalhadores, cumprimentam seus deveres, muito mais evoluídos até do que os heterossexuais, que são vítimas ainda de preconceito, de ódio e de homofobia, não é isso? Então, está aqui o convite final de Emmanuel, do livro Vida e Sexo. Aqui é a capa antiga, essa é a capa mais nova. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, né? Mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Querem tirar uma foto? Isso aqui é a coisa mais importante da palestra. Não proibição, mas educação. Não abstinência, celibato imposto, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso é teorizar simplesmente, é criar teorias, para depois aprender e reaprender com a experiência. Sem isso será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quanto se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um, diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, por Chico Xavier. E não está escrito, vós sois deuses? Está lá no Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo todos vós. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Vós sois o sal da terra. E outro trecho do Evangelho tem escrito que vós sois o fermento da massa, vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando a gente estiver aflito, preocupado, vou pedir que coloque a música de novo, que é no D maior, e a gente vai terminar com o poema. Pode ser um poema, já serve até como prece de encerramento, para a gente concluir o nosso trabalho para conta do horário de vocês, tá? Agora só o poema para a gente concluir, agradecendo o amor de vocês. Quando a gente estiver aflito, preocupado, perguntando onde está Deus, vou deixar um pouquinho mais baixo. Vamos lembrar do poeta sergipano José Soares Cardoso. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Contemplo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que nos abençoe e nos mantenha em sua paz. Muito obrigado.